Hey, princesas do meu mundo encantado, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Bom, gente, e no conteúdo do vídeo de hoje, eu estou aqui para personalizar meu celular no tema Enola Holmes. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu estou postando por aqui. Bom, gente, esse conteúdo, tá? Ele eu nunca visto, então caso você for fazer em seu canal, por favor, deixe os créditos a mim. Bom, gente, muito obrigada, tá? Pelos nossos 2K, 582 inscritos aqui no canal. Sério, eu tô muito feliz, tá bom? Muito obrigada mesmo. E eu queria falar pra vocês que logo logo vai sair a parte 2 da minha história aqui no YouTube, tá bom? Então fiquem ligadinhos aqui no canal. Bom, gente, Enola Holmes é um filme novo, tá? Que lançou na Netflix, acho que faz mais ou menos uns 3, 4 dias. Enfim, e daí, gente, sério, esse filme, ele é maravilhoso. Perfeito esse filme, tipo, sabe, é ação e aventura. Nossa, é muito legal, tá bom? Eu super recomendo pra vocês poderem assistir. Antes do vídeo começar, eu já tinha separado alguns wallpapers, tá bom? E eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, gente, eu separei esse wallpaper, tá bom? Também separei esse outro wallpaper aqui, porque eu achei muito lindo. Também separei esse outro wallpaper aqui, gente, que é sério, é perfeito esse wallpaper. Tipo, tô apaixonada nesse wallpaper, ele é muito lindo. E também baixei esse daqui. E esse último aqui, é sério, gente, esses wallpapers são muito lindos. Bom, de tela inicial eu vou colocar esse daqui, tá bom? De tela de bloqueio vai ser esse daqui. Então, eu vou colocar aqui e eu já volto. Aqui, gente, ali tá ficando maravilhoso, sério. Nossa, meu Deus. Tá ficando muito lindo. Aqui, agora eu vou colocar a tela de bloqueio. E olha só, gente, como ficou perfeito. Vou mostrar aqui pra vocês. Sim, olha, ficou desse jeito. E a tela de bloqueio tá desse jeito aqui, muito lindo mesmo, eu super amei. Agora vem o teclado do WhatsApp e o plano de fundo. Bom, gente, de teclado, tá? Eu vou usar esse daqui, tá bom? Que eu achei muito lindo, tipo, muito lindo mesmo. E de plano de fundo do WhatsApp, eu vou usar esse daqui, que tá muito lindo e também tá super combinando. Olha, gente, tá muito lindo, sério. Nossa, eu nunca vou mudar essa personalização, sério, tá muito lindo. De teclado, acho que assim vai ficar bem bonito. Olha, mostrando ali as musiquinhas e tal. Então, próxima. O brilho eu vou deixar no 100, né? Porque daí dá pra ver melhor o paper e tudo mais. Então, eu vou clicar aqui no concluído e eu já volto com vocês. Colocando os aplicativos na tela inicial. E depois, no final, eu vou mostrar como ficou a personalização. Aqui, gente, é com borda ou sem borda? Vou usar sem borda porque dá pra ver melhor o wallpaper de teclado e tudo mais. Então, é isso. Olha, gente, ficou assim, tá bom? Olha o wallpaper e ficou assim. O teclado era muito lindo, muito bonitinho. Agora eu vou fazer as pastinhas, 4 pastinhas, tá bom? Então bora lá. Bom, gente, as pastinhas eu tô com uma dúvida, tipo, muito dúvida mesmo, sabe? Eu não sei se eu deixo elas assim, olha, sem emoji ou então se eu deixo ela com emoji, sabe? Enfim, eu acho que eu vou deixar ela sem emoji, porque com emoji fica um shadow muito forte. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, fica um shadow, tipo, muito forte. Que, olha, gente, vai ficar, tipo, muito forte e vai atrapalhar o wallpaper e tudo mais, tá vendo? Então, eu acho que eu vou deixar sem emoji mesmo, que fica até mais bonitinho, na minha opinião. Aqui, gente, já fiz as pastinhas, olha, tá muito bonitinho. Agora eu vou colocar 6 aplicativos aqui no meio, como eu sempre faço. E nesses aplicativos eu vou colocar o Samsung Notes, o WhatsApp, o Instagram, enfim, o YouTube Studio e por último a Netflix, né, gente? Que nessa quarentena eu tô assistindo muito a Netflix, então é isso. Agora eu vou colocar os widgets, né, que vai ser o widget do relógio, que eu tô apaixonada nesse widget. Que olha, do relógio. Coloquei um pouquinho mais pra cima, tá, gente? Porque aqui no meio eu vou colocar a barrinha do Google personalizada. Aqui, gente, eu não sei que cor que eu posso colocar. Acho que um preto fica bonito. Não sei, acho que um preto meio azul, assim, vai ficar bem lindo, né?
Aqui já tá bom. Vou aplicar e vamos ver como fica. Aqui, gente, sério, tá muito lindo mesmo. Agora eu tô colocando o reprodutor de música e eu acho que eu vou deixar nessa transparência e vou ativar o canto arredondado do EduJet. Então, vai ficar assim. E observando, tá, gente? Eu já ensinei aqui no canal a como ter o aplicativo Samsung Notes, também a como ter esse aplicativo aqui, tá? Então é isso. Pronto, gente, ficou desse jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu celular depois dessa personalização. Bom, a tela inicial ficou desse jeito aqui, tá, gente? Ficou muito linda, olha, muito linda mesmo. A tela de bloqueio ficou assim, com o wallpaper dela. O wallpaper de plano de fundo do meu WhatsApp ficou assim. E o teclado ficou desse jeito aqui, muito lindo. Enfim, meus amores, esse foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo conteúdo e tchau, tchau!